Hoje é do Jardim Botânico. Bem, a importância das pesquisas vocês já conhecem bastante, e acho que é muito importante. Ontem eu conversava com umas pessoas e elas até, uma delas me dizia que precisou fazer uma pesquisa em Ceilândia e saiu buscando dados. E por um acaso ela teve acesso às nossas pesquisas, né? Bom dia, Júlio. Bom dia, tudo bem? E viu a riqueza dessas pesquisas, né? A quantidade de dados e de informações que essas pesquisas têm, mas o que ele disse é que elas, na verdade, aí é minha culpa, é culpa nossa, né? Até elas não são divulgadas, então às vezes até órgãos do governo acabam não as utilizando da forma como deveriam. Então eu acho que é muito importante essas divulgações. E nós vamos iniciar também um trabalho junto a cada uma das secretarias, dos órgãos de governo. A gente hoje tem tido um trabalho mais estreito com as administrações regionais, porque é quem está lá na ponta, né, sentindo mais na pele as dificuldades, para que a gente possa, de fato, fazer com que as nossas pesquisas sejam indicadores extremamente confiáveis na formulação e no acompanhamento das políticas públicas, porque isso é que é importante, né? Nós precisamos, de fato, poder orientar a cada um dos secretários de Estado, dos presidentes de empresa e principalmente administrações regionais, aonde, né, que nós estamos acertando ou não, e aí a gente poder então corrigir o passo. No caso específico da região do Jardim Botânico, ela tem uma característica diferente até das demais regiões que nós analisamos até agora, né? A não ser Vicente Pires, que tem uma certa similaridade, mas ela é formada mais por condomínios considerados aqueles famosos condomínios irregulares, né? Que são parcelamentos hoje que estão em fase de regularização. Muitos deles em terras públicas, outros em terras do governo. E por essa razão é que a gente percebe, né, nos dados indicativos diferenciados, né, que são justamente oriundos dessa situação. Então, por exemplo, nós percebemos que, no caso de Jardim Botânico, mais de 80%, 81,6% especificamente, dos domicílios, eles são próprios, mas em terras irregulares, quer dizer, em terrenos ainda não regularizados. Quer dizer, é um quantitativo bastante expressivo, né? E que isso remete, sim, a que tipo de indagação nossa? É se os procedimentos que nós estamos adotando, né, na regularização desses assentamentos precisam ou não ser revistos, né, e quais as dificuldades, quais têm sido os impedimentos. Aí sim a secretaria própria, né, a área própria disso, o Grupar, ou então a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, vão fazer uma análise para tentar descobrir, né, quais seriam de fato, né, os motivos que têm dificultado a regularização dessas áreas. Provavelmente, pelo que a gente imagina, é mais a questão da propriedade, né, Napoleão? Essa que tem sido, no caso, um dos maiores entraves. Uma outra questão também que se percebe é que é uma região com alto poder aquisitivo, né? Das regiões que nós analisamos hoje, ela, na verdade, ela apresenta uma diferença assim mas bastante expressiva, né? No sentido de que a gente pega em valores absolutos nas outras regiões, você pega de R$ 1.259, nós tínhamos aqui um valor maior que nós tínhamos verificado até hoje, que era de R$ 6.000 no Guará, e nós pulamos então o Jardim Botânico para 11.861, né? Isso em salários mínimos, em torno de 21 salários mínimos, quase 22 salários mínimos, né? Então, é a maior até então, né? Até então é a maior, disparada, né? E isso bem mostra, né, as grandes diferenças que nós temos no Distrito Federal, né? Hoje o Distrito Federal é considerado uma das regiões com melhores poderes aquisitivos, mas em compensação, né, com os melhores IDHs né, os índices de desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo tem grandes disparidades, a exemplo do restante das regiões brasileiras, né? Então isso também é um indicador forte, né, que nos remete à avaliação, provavelmente, de algumas políticas de desenvolvimento econômico, de maior inserção da comunidade nas oportunidades e no mercado de trabalho.
Um outro dado também interessante é que o número fica no número também de naturais do DF. Ele é um pouco inferior às demais regiões que nós temos analisado até hoje. Em torno de 44%, né, são naturais do Distrito Federal. E também uma outra questão, que desses da população que é daquelas pessoas que são chefes de família, também se percebe que a grande maioria não é oriunda do Distrito Federal, praticamente 80%, né, que a gente tinha verificado aqui, né, são pessoas que vêm de outros estados, né, os chefes de família. Então, é uma população relativamente, né, envelhecida, relativamente, né, muitos oriundos do serviço público federal e local, a grande maioria. Isso também, a gente pode perceber, isso também é refletido na própria renda, né, reflete na questão das carteiras assinadas, reflete também na própria composição, né, dessas famílias. E eu acho que até por serem servidores, a gente até consegue, talvez, né, de uma forma mais, não só empírica, né, vamos dizer assim, mas pode inferir também que isso se dá muito porque nós temos no serviço público concursos que atraem pessoas de outros estados, né, e a gente tem um grupo muito grande de pessoas que vêm de outros estados para Brasília e buscam lugares diferenciados para morar, e essa opção do condomínio irregular se apresentou até um determinado momento como uma oportunidade, né, para a classe média nessa faixa de renda. Bem, em termos de escolaridade também, é uma população extremamente capacitada, né, na sua grande maioria de pessoas de nível superior, inclusive com especialização, mestrado, né, uma população capacitada. E os postos de trabalho, em sua grande maioria, estão concentrados em Brasília, no plano piloto, praticamente 70%, 69,9%. E na própria região apenas 10%, o que dá para entender porque é uma região basicamente residencial, né? Praticamente um bairro residencial. Então, vou me deter nesses dados para justamente, né, deixar para os demais, e só concluindo o seguinte, que apesar de uma população, e eu acho que essa deve ser uma das grandes dificuldades até para a administração de lá, né, que nós temos uma população que é com um nível de escolaridade bastante alto, tem um bom salário, mas a região carece muito de infraestrutura básica, justamente pela sua irregularidade do ponto de vista, né, urbanístico e fundiário. Então, isso realmente, nós acreditamos que deva ser uma dificuldade bastante grande lá para a administração, né, atender às reivindicações que devem ser muitas, para uma população que tem um poder de reivindicação bastante forte, né, numa região onde, pela falta da regularização, muitas vezes impede o governo de agir, né, com a infraestrutura, e basicamente o que tem de infraestrutura lá é construído pelos próprios moradores, né? Foi oriundo dos próprios moradores, não digo nem dos empreendedores, porque muitos empreendedores foram embora, deixaram por conta dos moradores mesmo, né? Então é um esforço deles. Então, né, é o que a gente sempre reforça, são dados importantes que com certeza irão, né, orientar melhor os programas e projetos, né, que o governo tem para aquela região. Então eu passaria a Napoleão, que está aqui hoje representando o nosso administrador, César Lacerda, para que ele também pudesse fazer as suas considerações sobre isso, e depois com o nosso diretor Júlio e a nossa equipe. Senhora Presidente, eu me encontro aqui na situação de representante do administrador regional do Jardim Botânico. Lamentou a ausência dele aqui, não pôde comparecer, mas ele me pediu inicialmente para agradecer pelo recebimento que ele teve desse trabalho, que será muito importante para o desenvolvimento urbano do Jardim Botânico. Todas as regiões do Distrito Federal têm o seu plano de desenvolvimento local, né? Agora no âmbito das unidades de planejamento territorial. E com esses dados que chegaram à nossa administração, certamente eles muito ajudarão no planejamento e no ordenamento territorial da nossa
região administrativa. Eu dizia à senhora, logo do início, que aquela administração, aquela região administrativa, ela é sui generis. Embora o nível socioeconômico seja muito elevado dos moradores, o nível de implantação de equipamentos públicos é muito baixo, é praticamente zero. Exato. Nós não temos escola pública, não temos posto de saúde, não temos escritório de SEB, CAESB, né? Então é uma deficiência geral, que é compensada pelo nível socioeconômico, poder aquisitivo dos moradores. Como a senhora bem disse, isso graças ao nível socioeconômico, aquela região, o desenvolvimento urbano que atingiu, deveu-se particularmente a essa condição socioeconômica. Os moradores estão organizados em condomínios, existem associações, e isso facilita muito o contato de morador com o poder público lá representado pela região administrativa. Bem, eu queria dizer isso, não vou me alongar, queria renovar os agradecimentos do nosso administrador Codeplan, particularmente a senhora como presidente, e nos colocar à disposição para qualquer pergunta.